Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao nosso canal de estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria, é um prazer ter você conosco a cada semana. Nós estamos já na 10ª lição. Que coisa maravilhosa! Você já tem o novo manual de estudos para o próximo trimestre? Eu já tenho o meu garantido. Graças a Deus por isso e louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos aqui dizer que durante a semana que passou foram colocados vários pedidos de orações. E por eles eu estive orando, eu ainda estou orando e peço ao Senhor que a sua graça e a sua paz seja derramada nos corações daquelas pessoas que estão necessitando de oração. Nós queremos aqui também dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal, dizer que você aqui vai ser abençoado com a palavra do Senhor. Queremos saudar os nossos irmãos de Caldas Novas, no Goiás, de Ananás, no Tocantins, de Brusque, Santa Catarina, São José dos Campos, Santarém, aqui no estado do Pará, Uambo, Angola, também da cidade de Moçambique, nós temos irmãos aqui de Moçambique, nós temos irmãos dos Estados Unidos aqui no canal com a gente, irmãos de Recife, irmãos de Maceió, de Londrina, de Ijuí, Rio Grande do Sul, Guaíba, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, também Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, Barras, no Piauí, no meu estado de nascimento, né? Nós temos irmãos de Vila Velha do Espírito Santo, Ribeirão Largo da Bahia, Massachusetts nos Estados Unidos, como eu já falei aqui, São José do Rio Preto e são várias outras cidades que aqui foram colocados, né, de pessoas que estão se manifestando, de onde estão falando, de onde estão aprendendo mais um pouquinho conosco através deste canal. Meus irmãos amados, sejam bem-vindos todos e recebam um abraço carinhoso, um abraço do nosso Mestre Jesus, o nosso grande professor e instrutor. Vamos à nossa oração nesse momento? Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom. Que o Senhor venha nos dirigir neste estudo da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor fale com nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A lição de número 10. Para quem o fim tem chegado. Nós estamos já no fim do tempo do fim. Nós somos esse povo para o qual o fim tem chegado. E o verso da lição está em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós temos uma imagem aqui, né? Novamente, vamos falar da imagem da lição. Temos uma Bíblia, uma pena e está sendo escrito algo ali. Então, estas coisas aconteceram. Que coisas que aconteceram? Que a lição vem falando? Coisas como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a incredulidade do povo de Deus ali no deserto. Então, estas coisas aconteceram e foram escritas para advertência minha e sua, para quem o fim dos tempos é chegado. Nós vivemos no tempo do fim. Então, estas coisas que estão escritas na palavra é para nos advertir como povo remanescente no tempo do fim. E ainda Deus nos orienta. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor, tendo uma vida movida pelo Espírito Santo, para que a gente possa estar discernindo o tempo que vivemos e fazendo as escolhas acertadas para vermos Jesus logo, logo, vindo nas nuvens do céu e estarmos em pé diante dele, com os nossos rostos iluminados e felizes, porque estaremos diante do nosso grande e amado Salvador. A lição vem trazendo aqui, na introdução, dizendo que a Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para os eventos futuros, para os nossos dias atuais. Fatos relacionados ao futuro que nós precisamos entender. E a chave para esse entendimento está no passado. Então, para entendermos Apocalipse, precisamos do Gênesis, precisamos dos profetas maiores e menores para que nós possamos entender o que está escrito no livro do Apocalipse. O autor da lição traz à memória algumas histórias dos tempos antigos. Vamos prestar atenção nos pormenores, nas entrelinhas dessas histórias. O que a história do dilúvio, o que a história de Sodoma e Gomorra tem a nos ensinar? O que elas têm a dizer sobre a segunda vinda de Jesus e o juízo investigativo? Olhemos para a graça, olhemos para a misericórdia, para a salvação. Olhemos para um Deus que trabalha incansavelmente
para a salvação de todas as pessoas, embora nós sabemos que nem todos serão salvos, porque vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Mas olhemos firmemente para Cristo, o Cordeiro que foi morto e hoje intercede por nós e advoga a nossa causa ali diante do Pai no santuário celeste. Nossa lição de domingo fala a ira do Cordeiro. 2 Pedro 3,10 diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Será um dia de surpresa. Tudo estará no seu curso normal. Nada vai estar fora do seu contexto. Todas as coisas estarão acontecendo normalmente. E Jesus voltará. Então, Pedro fala para a gente termos esse cuidado, porque o dia que o Senhor vem, a gente não sabe, né? Devemos estar preparados. Mateus 24:44 diz que nós devemos estar apercebidos das coisas que estão acontecendo e fazendo essa ligação com a volta de Jesus. A ira do Cordeiro é o título da lição de domingo. E esse texto está baseado em Apocalipse 6, de 12 a 17, onde ali fala sobre a condição das pessoas que não aceitaram Jesus diante da volta de Cristo nas nuvens dos céus. A pergunta é, qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? A lição nos diz que os perdidos, a Bíblia nos diz que os perdidos, eles demonstram ter conhecimento do que está acontecendo. Afinal, a terra inteira foi iluminada com o conhecimento da salvação através da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Nós, nesses tempos atuais, estamos proclamando que Jesus vai voltar. Os meios de comunicação proclamam que Jesus vai voltar. Os pregadores proclamam que Jesus vai voltar. Músicas, hinos inspirados proclamam que Jesus vai voltar. Muitas pessoas têm conhecimento, mas nem todos aceitam. E qual será a reação dessas pessoas diante desses eventos dos últimos dias? Eles conhecem, mas também nem todos fazem a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eles sabem que Jesus é o Cordeiro que foi morto pelos seus pecados. As pessoas sabem que chegou o grande dia da ira de Deus. As pessoas ali naquele momento sabem que os seus casos não têm esperança. Naquele grande dia da volta de Jesus, as pessoas estarão diante do juiz sem terem um advogado para interceder por eles. Essas pessoas estarão perdidas. Por quê? Porque recusaram crer e obedecer ao que a palavra do Senhor nos orienta. Então, a mesma glória que quando Jesus voltar, vamos recapitular um pouquinho. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, se nós estivermos vivos, nós nos juntaremos com os mortos que ressuscitaram e nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Então, Jesus vai estar nos ares com milhões e milhões, miríades e miríades de anjos e os salvos subindo, alegres, felizes, porque o Cordeiro que foi morto, aquele Cordeiro que nós acreditamos, aquele Jesus que fez a promessa, essa promessa está sendo cumprida e ele está nas nuvens nos aguardando. Por outro lado, os perdidos estarão de um lado para o outro, correndo de uma rocha para a outra, pedindo que as rochas caiam sobre eles, tentando se esconder dentro das cavernas, tentando se esconder da ira do Cordeiro. E aí, a lição nos diz que a mesma glória, a luz da presença de Jesus, ela não é fogo consumidor para os salvos, mas ela é a ira de Deus para os perdidos. A mesma luz que incomoda os ímpios é a mesma luz que alegra o coração dos salvos. A ira do Cordeiro, que sempre se mostrou cheio de ternura, paciência e longanimidade, que tendo se entregado como oferta de sacrifício, foi levado como um cordeiro ao matadouro para salvar os pecadores da condenação que agora cai sobre eles, porque não permitiram que esse cordeiro tirasse a sua culpa. Quando João Batista viu Jesus ali, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós precisamos olhar para esse Cordeiro hoje para que ele tire o nosso pecado. Porque se não olharmos com fé e aceitação, naquele grande dia que Jesus estiver nas nuvens dos céus, os ímpios vão olhar para esse mesmo Jesus e esses ímpios serão consumidos. Porque o pecado deles não tem como subsistir diante da luz, da glória do nosso amado e Salvador Jesus. Que lições aprendemos com a história de Noé em Mateus 24, 36 a 44? Nós aprendemos que o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo antediluviano, porque Noé pregou por 120 anos. Do mesmo modo, a volta de Jesus não será surpresa para as pessoas no final dos tempos. Por quê? Porque o evangelho do reino está sendo pregado. Ninguém alegará inocência diante de Cristo, porque todos ouviram, todos tiveram a oportunidade, todos tiveram a chance, mas a decisão é pessoal. Assim como foi nos dias de Noé, que ele pregou, muitas pessoas ali aceitaram a mensagem de Noé, só que muitos morreram na fé. Outros ouviram a mensagem e zombaram, se tornaram incrédulos. Hoje é da mesma forma, muitas pessoas aceitam, ouvem a palavra, o evangelho da salvação, aceitam e estão dormindo o sono da morte. Mas outros ouvem a mensagem, ridicularizam da mensagem e se tornam incrédulos. O mundo antes do dilúvio e o mundo de hoje são muito parecidos no comportamento das pessoas diante da mensagem de salvação. Acontece que em cada episódio existem aqueles que zombam e não acreditam. Esses sim serão tomados de surpresa, serão vencidos pela incredulidade. Que pecado atraíram a vingança de Deus sobre o mundo antediluviano e os mesmos pecados que existem hoje? Olha, naquele tempo, o temor de Deus tinha sido banido do coração das pessoas. Hoje também não é diferente. As pessoas hoje não estão mais acreditando. Muita gente não tem mais o temor do Senhor no seu coração. Naquele tempo também, antes do dilúvio, a lei de Deus era tratada com indiferença e desprezo. Hoje não é diferente. Naquele tempo, antes do dilúvio, o mundanismo estava tomando conta da sociedade. Nos dias atuais, vemos a mesma situação acontecendo. A nossa responsabilidade não é tentar adivinhar o dia, não é zombar, não é desacreditar. A nossa responsabilidade é estarmos preparados para o dia da volta do Senhor Jesus, ou mesmo quando nós descermos à sepultura. Eu nunca deixarei de lembrar da minha conversa com meu filho, que faleceu. João Pedro, ele dizia para mim: mamãe, nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos ter medo, nós só devemos estar preparados. Nós só devemos estar preparados. Preparados para a volta de Jesus nas nuvens dos céus ou preparados para descer à sepultura, como ele desceu. A lição de segunda-feira, o evangelismo de Noé. Noé recebeu a revelação de que um juízo divino seria feito. Nós hoje também sabemos que Jesus vai voltar. A história do dilúvio é contada por muitos. O mundo inteiro conhece a história do dilúvio. Assim também como o mundo hoje conhece que Jesus vai voltar. No tempo de Noé foram 120 anos de evangelismo. Você já imaginou? 120 anos pregando que Jesus ia voltar, que Deus iria destruir o mundo com o dilúvio. Noé pregava, Noé fazia arca e Noé contava a história para as pessoas. A humanidade teve a sua chance naquele tempo. Foram 120 anos de graça e de misericórdia de Deus. Hoje, a gente também vive esse tempo de graça e de misericórdia. Muitas pessoas alegam dizer que, desde que meu avô nasceu, ele sempre disse que Jesus ia voltar e nunca voltou. Sim, Jesus ainda não voltou porque ele ainda quer salvar mais um. Porque Jesus está estendendo a sua graça e misericórdia para que todas as pessoas tenham a oportunidade de fazerem a sua escolha. Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Quais condições morais levaram ao dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história, Gênesis 6 e Mateus 24? Olha, nessas duas histórias, em ambos os momentos, a humanidade chega ao seu maior declínio moral e a humanidade rejeita
todo o convite ao arrependimento. O paralelo do dilúvio com a segunda vinda de Cristo é algo reconhecido pelo próprio Jesus. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus revelou as semelhanças entre os dois eventos, a natureza repentina e catastrófica de suas ocorrências. Assim como o dilúvio veio de repente, também a volta de Jesus será também de repente. E a volta de Jesus vai vir com muito estrondo, com muitos acontecimentos na terra, no mar, no céu. A gente vê como vai ser a vinda de Jesus. Outra semelhança é que as preocupações materialistas das pessoas antes do dilúvio são as mesmas preocupações de hoje, com comer, com beber, com casar. Não que isso seja errado, mas é como se nada além disso aqui fosse acontecer. Também temos a ideia, a outra semelhança que Jesus revelou é a semelhança da ideia de um remanescente. Naquele tempo, Noé e a sua família, eles pregavam sobre o dilúvio. Hoje tem um grupo de pessoas na terra, chamados de remanescentes, que também pregam a volta de Jesus, pregam a existência de que nós devemos adorar o Deus Criador, que fez os céus e a terra. Um povo que mantém as verdades da palavra de Deus em evidência, como por exemplo o sábado bíblico, como por exemplo a verdade sobre o estado da morte, como por exemplo a imortalidade da alma. São ensinos que os remanescentes pregam, se levantaram para pregar nesse tempo antes da volta de Jesus, porque as pessoas precisam entender sobre estes assuntos. E também outra semelhança é que assim como o povo antes do dilúvio tinha certeza, Noé e sua família tinham certeza que o dilúvio viria, nós, hoje, remanescentes dos últimos dias, temos a certeza que Jesus não tarda a voltar. A descrição do dilúvio no livro de Gênesis também aponta para o que acontecerá no fim da história humana. Deus faz justiça. Ele não permanece indiferente ao mal neste mundo. Deus é sensível à realidade do mal. Deus ouve o clamor das pessoas neste mundo que nós vivemos e Deus fará justiça. Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. O que temos feito para ajudar a nossa família também a ser salva? Que arca estamos fazendo para colocá-los dentro? Estamos sendo cristãos de fato em nossa casa para agregar nossas famílias ao pé da cruz? Estamos pregando isso de maneira que eles também aceitem este convite? Alguns podem achar que o evangelismo de Noé foi um fracasso, mas não foi. Ele ordenou a sua casa, toda a sua família estava dentro da arca. E todos estavam envolvidos na pregação daquele evangelho, daquela promessa. O nosso papel é lançar a semente do evangelho. O resultado é obra do Espírito Santo. Quando os 120 anos se encerraram, a porta da arca foi fechada por fora. Nós hoje nós não sabemos o dia que o nosso tempo de oportunidade também vai passar. Nós temos o entendimento da palavra chamada porta da graça. Isso é um entendimento que nós temos de que chegará um tempo em que esta oportunidade de salvação ela vai se acabar. E a gente não sabe que dia vai acontecer. Por isso, o tempo de oportunidade é hoje, o tempo de aceitarmos Jesus é hoje, o tempo de aceitarmos o convite de nos prepararmos para o céu é agora. Esse tempo da graça, da misericórdia de Deus também vai se encerrar, logo, logo, antes de Jesus voltar. A lição de terça-feira é a história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele traz aqui para nós que essas cidades elas ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Sodoma serviu como um tipo de cidade pecaminosa do Antigo Testamento, por sua perversão sexual, por sua violência e injustiça excessiva. Quais condições morais levaram à destruição dessas cidades e quais paralelos existem com nossos dias?
A lição desta semana está trazendo semelhanças e paralelos dos acontecimentos passados com os acontecimentos atuais. E agora nós vamos ver sobre Sodoma e Gomorra. Estão baseados em 2 Pedro 2:4, Judas e Ezequiel 16. Aqui diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa. O professo povo de Deus, no passado, foi cegado pelo pecado ao achar que eram mais justos do que Sodoma e Gomorra. O pecado, ele é enganoso. O pecado nos cega para o real estado do nosso coração. Nós vemos o erro dos outros, assim como a nação de Israel via o erro das outras nações, mas não percebia que ela estava fazendo pior. Às vezes a gente quer condenar o erro de uma pessoa, sendo que nós estamos praticando algo pior do que ela. Tenhamos cuidado com julgar, porque todas as pessoas um dia estarão diante do tribunal de Deus para prestarem contas. Nós precisamos ter cuidado para não apontar o erro dos outros. Jesus declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio e como em Sodoma e Gomorra. A lição do jejum do Salvador é apropriada para nós. Esse é um comentário da lição de terça-feira. E diz o seguinte, que nós devemos manter os apetites e desejos em sujeição à vontade de Deus. O que isso tem a ver com a lição? Se a Bíblia disse que nos dias de Noé o povo comia e bebiam, e não era pecado comer e beber, a questão era que as pessoas não tributavam glórias e louvores ao Deus que deu o alimento, ao Deus que cuidou para que eles tivessem saúde e alimentação para comer. E também, muitas vezes, se come em demasia. E o comer em demasia vai entorpecer a nossa mente para o entendimento real da palavra do Senhor. Tenhamos cuidado para não nos tornarmos glutões nesses últimos dias, para não enfraquecer a nossa mente e assim prejudicar a nossa compreensão da palavra de Deus. Satanás trará tentações por esse lado, pelo lado do apetite, para que se aproveitar da fraqueza hereditária. Lembremos que o que está escrito foi escrito para advertência nossa, para nós que conhecemos a palavra de Deus. A lição de quarta, o juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Manre. Deus visitou Abraão para dizer para ele que ele seria pai um ano depois. E Sara estava dentro da tenda e ouviu e sorriu duvidando. Então, o Senhor falou ali para ele que ele seria um pai, seria um filho, que Jesus seria descendente dessa linhagem de Abraão. Então a história para por aí um pouquinho e Deus volta para as cidades ímpias da planície, as cidades de Sodoma e Gomorra. Lá as pessoas viviam uma vida pervertida e o clamor daquela cidade chegou até o céu. Deus desceu para fazer justiça. Só que antes disso ele foi lá com Abraão. E Abraão, Deus disse que não faria nada não faria nada escondido de Abraão. E contou para Abraão o que iria fazer. Então Abraão aqui agora ele começa uma batalha de oração intercessora. Ele ora porque ele sabe que lá naquela cidade havia parentes seus. Havia Ló e sua família. E Gênesis 18 conta essa história. O que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual ele planeja lidar com o mal? Aqui nessa história nos é dito que Deus é justo ao lidar com os pecadores. Ele sabe livrar o justo e também sabe punir o ímpio. Abraão conhecia que o fim de Sodoma estava perto. Pelos acontecimentos proféticos do mundo, social, religioso e natural, nós também sabemos hoje que este mundo logo chegará ao seu fim. E assim como Abraão se colocou como intercessor diante de Deus por aquele povo, para que pelo menos 10 pessoas fossem salvas, vocês lembram da história? Nós hoje precisamos também ser intercessores. Nós precisamos ser menos julgadores, porque a porta da graça está aberta, oportunizando salvação para todo aquele que crê em Jesus. O mundo hoje está nas mesmas condições de Sodoma e Gomorra. O clamor de muitos tem se multiplicado.
o pecado agravado cada vez mais. Deus vê a condição agonizante deste mundo. Deus vê as guerras. Deus vê as pessoas morrendo de fome. Deus vê as pessoas tendo as suas vidas ceifadas pela violência. Deus vê as brutalidades praticadas contra os incapazes. Deus vê a onda de desemprego. Deus vê a economia oscilando. Deus vê todas as coisas. Qual tem sido a minha e a sua preocupação com os outros? Quem é o outro para nós nesse momento? Os outros que praticam também a maldade? Os outros que achamos que são diferentes de nós? Nós devemos julgar ou ter misericórdia? Nós precisamos orar e trabalhar com eles e por eles ou abandoná-los nos seus delitos e pecados? Abraão intercedeu. Senhor, e se lá tiver 50? Não destruirei por amor 50. E se lá tiver 45? Se lá tiver 30? Se lá tiver 20? Se tiver 10? Ele intercedeu. Nós também precisamos interceder. A missão também é feita de joelhos. Nós podemos orar. Nós podemos interceder pela salvação das pessoas à nossa volta, pela salvação da nossa casa, pela salvação da nossa família, dos nossos amigos, de quem precisa de Jesus. Há anjos voando no meio do céu pregando o evangelho eterno. Se você não pode ir anunciar, esteja intercedendo como fez Abraão. Interceda por sua casa, interceda por aqueles que você ama e por aqueles que você também não ama, que você não conhece. O mundo necessita de homens e mulheres como Abraão, que ordenem sua casa e também sejam focos de luz na escuridão do pecado deste mundo. Deus precisa de mais intercessores, de mais pessoas que se preocupem com os outros, de menos julgadores, porque nós precisamos anunciar a toda tribo, língua e povo que Jesus está vindo, que há um juízo investigativo em andamento, como diz a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira, ela nos fala sobre o juízo pré-advento. Uma questão sobre a qual a Bíblia é bastante clara é a realidade do juízo. Deus julgará o mundo. Assim como Deus julgou ali antes do dilúvio, como Deus julgou Sodoma e Gomorra, Deus também há de julgar este mundo em que nós estamos hoje. Deus julgará o mundo e há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. E todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10. Daniel, aqui nos textos que nós lemos da lição, Daniel 7, de 9 até o 27, tem alguns versículos que nós lemos. Ele se referiu a um juízo do tempo do fim em favor dos santos do Altíssimo. Ou seja, o juízo que Daniel se refere aqui são boas notícias para o povo de Deus. Amém? Lemos em Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27, lemos sobre a descrição do juízo investigativo. Qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? O que isso nos diz sobre o plano da salvação? O foco é o juízo de Deus em favor do seu povo. O foco é o juízo de Deus também contra os ímpios. O povo de Deus será absolvido. Amém? Absolvido não porque nós somos bonzinhos. Absolvidos não porque nós somos justos. Não, nós não somos bonzinhos. Nós somos absolvidos por causa da presença do Filho de Deus, do Filho do homem, o nosso advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu no madeiro. Foi ele que derramou o seu sangue. Foi ele que nos remiu do pecado. Foi ele, Jesus, que pagou a dívida. Foi ele que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós fomos a ele. Foi ele, é ele e através dele que nós seremos absolvidos. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 a 10. Nós somos justificados pela fé. Romanos 5, 1. E ao refletir sobre o juízo, nós devemos entender que nós somos julgados pelas obras. Eclesiastes 12, 14. O nosso destino é determinado na vida presente. As nossas escolhas estão determinando de que lado nós estamos neste juízo. O juízo é o momento em que Deus indica qual é a nossa escolha final. Quando começou este juízo?
Daniel 8, 14 a 17 diz que o que aconteceria no céu ao final dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs. O que aconteceria depois das 2.300 tardes e manhã? Diz que o santuário seria purificado. A purificação do santuário é uma referência ao juízo que antecede a volta de Cristo à Terra. Nós aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, era o dia da expiação, era o dia de juízo, era o dia em que o santuário seria e era purificado. O sumo sacerdote entrava lá, no lugar santíssimo, para realizar a purificação do santuário. É esta a missão e obra que Jesus está fazendo hoje, em nosso favor, lá no santuário celestial. Jesus esteve no lugar santo do santuário, quando ele subiu para o céu depois da sua ressurreição. Ele subiu para o santuário e ficou lá no compartimento do santo, intercedendo por nós como nosso advogado. Mas a partir de 1844, Jesus deixou o lugar santo e entrou no lugar santíssimo, para além de interceder, ser o nosso advogado e juiz. Da mesma forma, no fim dos 2.300 dias proféticos, ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para ministrar como juiz, além de intercessor, fazer a obra de investigação e apagamento de pecados. Meus amados, queridos irmãos, hoje é dia de juízo. Hoje é dia e agora é hora de nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos para que Jesus possa apagar da frente do nosso nome e assim estejamos aptos e achados em pé diante da sua vinda. Ao mesmo tempo, aqui na terra, Jesus nos disse que, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Apocalipse 14:7 nos diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Durante o juízo pré-advento está ocorrendo o evangelismo pré-advento. Devemos anunciar aos nossos semelhantes que a solução está na cruz do Calvário. A solução está no sacrifício de Jesus. E é de Jesus que devemos falar a toda tribo, é de Jesus que nós devemos falar a cada nação, e é de Jesus que nós devemos anunciar a cada povo que está neste mundo. Porque hoje nós vivemos os dias que antecedem a volta de Jesus. E assim como foi o dilúvio, assim como foi Sodoma e Gomorra, houve juízo para aquele povo, haverá também para nós. Acontece que eles não sabiam o dia e nem a hora. Assim como nós também não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas nós temos a certeza e sabemos pela palavra de Deus que Jesus está voltando. Que a nossa fé não seja uma fé emocional. Tenhamos uma fé racional, uma fé perseverante, uma fé resiliente, que suporte o cansaço, uma fé que suporte o sofrimento, uma fé que suporte as adversidades, uma fé que não vacile, uma fé que, além de suportar o que tiver que vir, uma fé que anuncie que Jesus vai voltar. Você aceita também fazer parte desse cumprimento de levar Jesus às pessoas à sua redondeza, à sua circunvizinhança? Que o Espírito Santo nos mova a proclamar Jesus, a falar de Jesus, para que as pessoas aceitem e se tornem crentes em Jesus e se preparem para o maior e mais belo evento de todos, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos restaure e nos cure em nome de Jesus.